Se você gosta de Lost ou Dark, essa série aqui vai entrar pra sua lista. Hoje a gente já vai começar com terror com a série Origem na nossa 10ª posição. Em Origem, qualquer pessoa que esteja viajando de carro e encontre uma árvore caída na estrada acaba desviada pra uma cidadezinha de interior. O problema é que depois de entrar, ninguém mais consegue sair. E aí, não importa qual caminho você escolha, por quanto tempo você dirige, a estrada sempre te leva de volta pro mesmo lugar e você não consegue sair daí. Isso aí nem é o pior, tá? Quando o sol se põe, começa a aparecer criaturas e qualquer pessoa fora de casa é atacada. Por isso os moradores precisam seguir regras bem específicas para poder sobreviver. E aí quando você acha que já entendeu qual é o problema daquele lugar, a série começa a bagunçar tudo de novo. A floresta muda, mais coisas estranhas começam a aparecer, os moradores começam também a perceber que talvez eles não estejam presos ali por acaso. E é aí que a Origem tem semelhanças com Lost, não necessariamente porque as histórias sejam exatamente iguais, mas porque cada resposta ali abre mais uma pergunta, e aqui também não tem praia, né? Então a vibe é bem mais parecida com Dark, quem já assistiu sabe. E aí o que me fez continuar assistindo a série foi justamente isso, ela não passa temporadas repetindo a mesma ameaça, sabe? O mistério vai crescendo, as regras vão mudando, e quando o episódio termina, você já tá tentando entender o que aconteceu ou o que aquilo significa. Pra quem quiser assistir, tá disponível no Globoplay. Agora sim, oi, eu sou o Mike, seja bem-vindo ao Guia. Aqui semanalmente, você sabe, né? Eu trago um top 10 dos melhores filmes e séries do streaming, entre lançamentos e garimpados também que estão perdidos ali no catálogo. Eu vou também do terror ao romance, e a minha missão aqui é uma só, que você encontre pelo menos uma boa indicação pra poder dar o play. Então bora continuar com a nossa lista de hoje. Inapropriados pro trabalho fica com a 9ª posição se você quer dar aquela aliviada. Você trabalha enquanto eles dormem ou você já percebeu que essa positividade tóxica do trabalho só te garante mais boleto e ansiedade? Ó, Inapropriados pro trabalho acompanha 5 jovens de 20 e poucos anos completamente obcecados por crescer na carreira. E aí cada um deles trabalha em uma área diferente, mas eles têm a mesma certeza de que se eles não passarem por cima de alguém, alguém vai passar por cima deles. E aí que a série fica muito divertida, isso porque eles têm que lidar com chefe abusivo, treinamentos corporativos totalmente constrangedores, todo mundo já deve ter passado, né? Decisões ali também sem saber o que eles estão fazendo de fato, e eles também estão sempre tentando causar aquela boa impressão, né? Inclusive ali eles acabam esbarrando em ética muitas vezes. Só que no meio dessa rotina totalmente errada, eles ainda tentam equilibrar com amizade, namoro e um pouquinho de felicidade antes deles ter o famoso colapso mental completo. A série é da Mindy Kaling, que você deve conhecer por The Office, e produziu também Eu Nunca e A Vida Sexual das Universitárias, outros grandes sucessos dela, né? E dá também pra sentir esse estilo de humor ácido nos episódios. Pra mim, é aquela comédia de conforto perfeita pra você dar aquele play depois de um dia cansativo de trabalho, tá ligado? Se você sente falta de The Office mesmo e de sitcoms com grupos de amigos como Friends e How I Met Your Mother, vale colocar na sua lista. E a série tá disponível no Disney Plus. E aí, pegando esse gancho, bora de nostalgia no top 8 com Friends. Tem série que a gente assiste pra descobrir o que vai acontecer, e tem série que a gente coloca porque sabe exatamente como vai se sentir. E pra mim, Friends é exatamente isso. Você pode até ter visto aquele episódio várias vezes, né? Provavelmente já sabe qual que é a próxima piada, mas mesmo assim dá aquela vontade de continuar assistindo, né? Até porque depois de um tempo parece menos que você tá vendo uma série, mais que você tá voltando para um lugar que você já conhece, algo bem familiar, né? Mas pra quem nunca viu, vamos lá. A série ela acompanha 6 amigos tentando entender como é que se vive a vida adulta sem fazer ideia do que eles estão fazendo. Tem relacionamento que vai e volta, carreira que muda do nada, casamento, divórcio, filho, falta de dinheiro e muita decisão questionável. Só que o mais gostoso é ver que mesmo quando tudo tá dando errado e muita coisa dá errada pra eles sempre acabam juntos de novo, sentados, conversando, e eles conseguem transformar as piores situações e problemas em piada. E eu acho também que é daí que vem essa sensação tão forte de conforto da série, sabe? O texto ele é muito bom, mas a química entre o elenco faz a gente acreditar que aquelas pessoas realmente se conhecem há anos. A série ela consegue ser engraçada, emocionante, acolhedora, e você não precisa muito se esforçar ali pra poder assistir. É o tipo de produção que você coloca pra assistir um episódio e quando você percebe, você já viu uns 10, até porque eles são curtinhos também, né? Igual ao Big Bang Theory, quem já viu sabe. E a novidade é que agora as 10 temporadas voltaram pro catálogo da Netflix, então é aquilo, chegou do trabalho cansado, você já sabe o que fazer.
The Morning Show fica com a 7ª posição e como uma das séries mais premiadas dos últimos anos. Você já parou pra pensar no nível de climão e nas brigas que devem acontecer nos bastidores de um programa de TV? É porque The Morning Show pega justamente esse ambiente onde todo mundo ali parece sorrindo na frente das câmeras e mostra a confusão que acontece nos bastidores. Ó, e aí pra quem nunca assistiu, logo na primeira temporada, o principal âncora de um programa é denunciado por assédio sexual e quem fica no meio desse furacão é a Alex, interpretada pela Jennifer Aniston, que dividiu a bancada com ele ali por 15 anos. Aí você vê o nível do elenco da série também, né? Só que de uma hora pra outra, ela precisa também provar que ainda é importante pra emissora, porque os executivos começam a discutir o futuro dela sem considerar a sua opinião, que é bem comum, né? Por isso que a série trata muito sobre machismo corporativo também. Olha, nessa bagunça toda a gente tem também a Bradley Jackson, que é uma repórter da emissora do interior que viraliza depois de perder completamente a paciência durante uma entrevista ao vivo. E aí ela acaba virando co-host do programa junto com a Alex, em nível nacional. Ou seja, ela deixa o ambiente ainda mais caótico. Ó, eu confesso pra vocês que eu comecei a série anos atrás por causa dos bastidores de TV, né? Que eu pessoalmente sou viciado, gosto de ver tudo sobre isso. Mas ela é praticamente uma série forte de negócios mesmo, sabe? Que tem chantagem, disputa por poder, gente tentando proteger a própria imagem. E o que eu mais gosto é que a série consegue trazer debates como fake news, inteligência artificial e fusões ali de grandes empresas, sem esquecer ali dos desafios desses próprios veículos de mídia ali, né? Que decidem o que o público vai assistir e como que a narrativa vai ser montada. Pra quem gosta de Succession, Suits e bastidores de TV, The Morning Show é viciante. A série tá disponível na Apple TV. No 6º lugar, eu trouxe uma opção que não é tão óbvia, bora de Oi Sumido. Quem nunca ouviu um Eu Gosto Muito de Você, mas não quero nada sério agora, justamente quando achava que já tava namorando. É mais ou menos daí que nasce a premissa do filme Oi Sumido. A gente tem um casal principal ali que inicialmente parece ter muita química, né? Tem aquele clima ali de comédia romântica em que tudo indica que o próximo passo deles vai ser oficializar a relação. E aí, por isso, quando os dois planejam uma viagem de fim de semana para uma fazenda isolada, a moça, né, a Iris, ela acredita que é para ela ser pedida em namoro, finalmente, né? Só que no meio de uma conversa aparentemente tranquila entre os dois, o cara solta que não tá pronto para um relacionamento sério, que ele tem problemas ali com compromissos e que ele quer continuar saindo com ela e com outras pessoas também ao mesmo tempo. A partir daí, o filme muda totalmente. Isso porque a Iris acha que ele tá em fase de negação, que tá só confuso e com medo dos próprios sentimentos, e aí ela decide, olha só, que o melhor plano é manter ele preso na casa até ele perceber que eles foram feitos um pro outro, né? Olha que loucura, cara. O negócio é que quando ela entende que isso é literalmente crime, fica ainda mais perdida sobre o que ela vai fazer. E aí, o que eu mais gostei desse filme foi que ele foi de 0 a 100 muito rápido, né? Uma hora você fica do lado dela, outra hora você já tá do lado dele, e no final você vai percebendo que responsabilidade afetiva mesmo é o que faz diferença, né? No caso dos dois. Se você for assistir, ele tá disponível na HBO Max. Seguindo o climinha, Para Sempre tá na nossa 5ª posição e é pra quem gosta de romance, só que realista. Primeiro amor, ele já é complicado por si só. Agora você imagina viver tudo isso justamente quando você tá terminando a escola e precisa decidir o que você vai fazer pro resto da vida. Em Para Sempre, a gente conhece a Kisha e o Justin, que se conhecem desde a infância ali também, né? Mas é no último ano do ensino médio que eles passam a se olhar de um jeito totalmente diferente. E aí eles não conseguem mais ficar longe um do outro, imagina só. Só que aí o problema, porque sempre tem um problema, né? E que nessa idade todo mundo é muito rápido, né? Vocês sabem. Enquanto eles estão descobrindo o que eles realmente sentem um pelo outro, os pais deles já estão falando em faculdade, futuro, em escolhas que inclusive podem separar os dois. E eu acho que é justamente isso aí que faz a história ser tão bonita pra quem assiste. A série em si, ela não transforma a relação em uma fantasia perfeita, porque mostra duas pessoas ali tentando cuidar, né, de um sentimento muito forte que nasceu entre os dois, mas que também não tem muita certeza porque eles estão aprendendo a lidar com si próprios também, né? Então você imagina o desafio. Por isso que eu gostei da forma como ela retrata a construção da relação deles com tanta naturalidade, sem cair naquele clichê caricato do romance teen. Os dois, eles têm conversa sobre intimidade, responsabilidade afetiva e até sobre aquela segurança de crescer e não saber o que fazer, sabe? Que rola muito nessa idade. Além disso, a série também ela tem um clima super nostálgico que provavelmente vai fazer você lembrar da sua adolescência e as músicas também são muito boas. Ah, e Para Sempre é baseado em um livro de mesmo nome, tá disponível na Netflix. Agora eu separei um filmão pra quem gosta de ficção científica, Devoradores de Estrelas, na nossa 4ª posição. Um professor de ciências acorda sozinho dentro de uma espaçonave a anos-luz da Terra, sem lembrar quem ele é, onde ele tá ou por que ele foi parar ali. Só que aos poucos a memória dele começa a voltar e ele descobre que foi enviado numa missão que basicamente pode decidir o futuro da humanidade porque o Sol tá morrendo. O negócio é que um parasita alienígena tá consumindo
consumindo a energia, né, do sol, da estrela ali, né, e se ninguém descobrir como impedir isso, toda a vida na Terra pode desaparecer. E aí o problema é que esse professor parece ser o único sobrevivente dessa missão, então ele precisa usar a ciência, improviso, tudo que ele sabe para poder encontrar uma solução e para poder sair dali também, né. Só que aí a história muda completamente quando ele percebe que ele não tá realmente sozinho, ele encontra uma nave extraterrestre com um alienígena ali dentro que também tá tentando resolver o mesmo problema que ele, porque o planeta dele também tá correndo risco. E é daí que nasce a parceria totalmente improvável dos dois. E aí, como eles não falam a mesma língua, né, eles precisam praticamente inventar uma forma de se comunicar para tentar salvar o mundo e também para sair dali. Para quem não viu ainda, o filme ele consegue misturar conceitos científicos, suspense, humor e umas partes bem emocionantes também, né, principalmente pela própria amizade que é nascida ali com os dois, né. E para quem não viu no cinema, o filme agora ele tá disponível no Prime Video. Chegamos ao nosso top 3 com os meus assistidos favoritos do momento, então só para não esquecer, ativa aí as notificações por aqui para poder receber o guia toda semana e não ficar sem o que assistir. No terceiro lugar eu deixei com o drama, porque eu fiquei indignado com a reviravolta. Se a pessoa que você mais ama confessasse o pior segredo da vida dela faltando 2 dias pro casamento, você ainda diria sim no altar? Em o drama a gente tem a Emma e o Charlie que estão super apaixonados e fechando tudo pra semana mais importante da vida deles, o casamento. E aí no começo tudo flores, né, tem aquela aparência perfeita de comédia romântica também, né, uma estética bem limpa, charmosa e obviamente um casal totalmente preparado para dar esse próximo passo. Só que aí, gente, durante uma noite com amigos, eles decidem que cada pessoa precisa contar a pior coisa que já fez na vida. Aí algumas confissões são constrangedoras, né, a gente tem algumas engraçadas também, mas quando chega a vez da Emma, ela pesa totalmente o clima e ela joga um balde de água fria no elenco ali também e também na gente que tá assistindo. Isso porque ela faz o Charlie se questionar se realmente conhece a mulher com quem ele tá prestes a se casar, né? E a partir daí aquela história romântica começa a virar um caos psicológico. O mais interessante pra mim foi justamente essa mudança de gênero do filme, né? O filme ele começa de um jeito leve, polido, mas ele vai construindo um desconforto que continua até o final, porque você fica o tempo todo tentando decidir quem tá certo, quem tá sendo hipócrita realmente ali, principalmente se esse casamento ainda vai acontecer ou não. Eu não tinha assistido o trailer nem nada, então pra mim foi uma surpresa muito boa. Enfim, o drama tá disponível no Prime Video, eu quero saber demais o que vocês acharam desse, viu? O top 2 é um filme atual, mas com uma energia de anos 2000 e vai te fazer dar uma choradinha, então bora pra As Ovelhas Detetives. E se um dos mistérios mais inteligentes e divertidos do ano fosse resolvido por um rebanho de ovelhas? As Ovelhas Detetives segue o George, que é um pastor que tem uma relação muito próxima com essas ovelhas que ele cria, tanto que todo dia, olha só, ele lê livros policiais e clássicos ali de mistérios pra elas, sem imaginar que aquelas ovelhas entendem absolutamente cada palavra que ele fala. E aí a reviravolta é que ele é encontrado morto, né, e a vida delas muda completamente depois disso. Sem saber muito das coisas e percebendo que a própria polícia não vai chegar a um lugar nenhum, elas próprias decidem colocar em prática tudo que elas aprenderam durante aquelas leituras que ele fazia pra elas. E aí, junto com isso, elas também enfrentam um medo próprio, né, de sair do pasto que elas nasceram pra poder procurar pistas pra descobrir quem matou o homem que cuidava delas a vida toda. Assim que o filme começou, eu já senti aquela energia gostosa de sessão da tarde, porque lembra bem aqueles clássicos de animais falantes, tipo Baby, e aquele outro também de cães e gatos que sempre passavam no SBT, vocês lembram dele? Que assim, pode parecer uma história boba no começo, mas fala sobre luto de um jeito bem legal e emocionante, pelo menos eu achei, né? Enfim, é um filme divertido, visualmente muito bem integrado e dá pra assistir com a família toda. Pra quem quiser ver, tá disponível no Prime Video. Agora, Rancho Danton na primeira posição de hoje é porque é uma das melhores séries que eu já vi ultimamente. Não sei se vocês estão sabendo, mas saiu uma série do universo de Yellowstone, só que focada na Beth com o Rip tentando começar uma vida tranquila em outro lugar. Só que é aquilo, né? O primeiro problema dessa ideia já começa porque eles continuam sendo eles. Em Rancho Danton, eles se mudam pro Texas depois de comprar um rancho, levam também o Carter junto com eles, né? Ele fica ali no núcleo colegial da série e se envolve com uma menina que é da família, que vai ser inimiga da família dele que acabou de chegar, olha só. O negócio é que a propriedade ela fica perto das terras dos chefões da região e a comandante dele já bate de frente com a Beth logo no começo da história. E aí que fica legal, pelo menos eu achei, né? Porque a Beth ela meio que encontra uma outra adversária tão inteligente quanto ela e do Nona também. E aí em paralelo com essa disputa das duas, a gente tem uns confrontos bem diretos também do lado do Rip. Diretos que eu falo é assim, a gente vai ter muitos tiros, muita briga
lá e ter morte também. São cenas bem pesadas, né, de briga. É uma história bem adulta no geral. Mas por outro lado, a série tem um pouco de energia familiar de Virgin Weaver por causa do ambiente, né, e um pouco também da vida de interior, né, pra quem assistiu Superman Lois vai gostar também. Mas agora imagina essas duas séries, só que muito mais sombrias. Essa é a energia de Rancho Dutton. Ó, ela funciona muito bem também pra quem nunca assistiu Yellowstone, então se você tá preocupado com isso, pode ficar sossegado. Rancho Dutton tá disponível no Paramount Plus e já tem uma segunda temporada confirmada. Então é isso, turminha. Agora a gente vai fazer o resumo das dicas de hoje. Se você gosta de terror, já dá pra maratonar todas as temporadas de Origem. Agora, se você quer algo mais leve, só pra poder dar uma passada do tempo depois do dia de trabalho, talvez você goste de Friends, Inapropriados pro Trabalho, Para Sempre e As Ovelhas Detetives. A gente tem também Rancho Dutton, Devorador de Estrelas, Oi Sumido, O Drama e The Morning Show, se você já gosta de histórias com enredos diferentes. Não se esquece também que o guia tá disponível no formato de newsletter e podcast, tá tudo na descrição. E aquilo, né, eu quero saber nos comentários se você já viu alguma dessas indicações que eu trouxe hoje. Eu espero você aqui de novo na semana que vem. Valeu, falou!